A dúvida quanto à existência de vida extraterrestre é algo intrigante e que ecoa na mente humana há muito tempo. Muita gente vê referência a alienígenas em registros de antigas civilizações, e nossos olhares para o espaço sempre miraram encontrar alguma evidência de que não estamos sozinhos neste imenso universo. E você o que acha? Realmente estaríamos a sós ou não? Bem, mais do que esperar ter contato com aliens fora da Terra, muita gente garante que os nossos vizinhos já nos fizeram algumas visitas. Há inclusive uma série de relatos sobre a presença alienígena aqui mesmo no Brasil. Inclusive, este não é um simples caso de contato com alienígenas no nosso país, mas a primeira alegação de abdução em todo o planeta. Logo, a primeira alegação de contato imediato de 5º grau de que se tem notícia. O evento teria ocorrido em 16 de outubro de 1957, depois de Antônio Vilas Boas, filho de fazendeiros da cidade de São Francisco de Sales, Minas Gerais, já ter avistado uma forte luz branca em sua janela em 2 ocasiões naquele mesmo mês. Segundo o relato de Vilas Boas, dentro da nave, ele foi despido, teve o sangue coletado por meio de uma ventosa grudada em seu queixo. Depois, ele teria sido deixado em uma sala com uma mulher alienígena, de cabelo platinado e grandes olhos azuis, com pelos vermelhos nas axilas e nos pubis, e com a qual ele teve várias relações. Ao se despedir de Antônio, a alienígena teria ainda apontado para a própria barriga, dando a entender que estaria grávida do agricultor. Além disso, o homem que garante ter sido abduzido fala que os aliens usavam uma espécie de colante com capacete e óculos redondos. Ele teria tentado pegar um objeto da espaçonave a fim de comprovar a sua história, mas os donos do veículo perceberam e o tomaram de suas mãos. Para Vilas Boas, o seu caso se tratou de uma experiência genética conduzida por seres extraterrestres. Que não há muita evidência de que tudo isso tenha de fato acontecido, pois não foram feitas quaisquer imagens das marcas deixadas pelo trem de pouso do disco voador que visitou a propriedade de sua família. Além disso, o lugar sofreu uma inundação em 1978, o que acabou com qualquer possibilidade de tais comprovações. A favor de Antônio Vilas Boas, há apenas as marcas deixadas no corpo dele pelo suposto contato com os aliens, além de sintomas apresentados por ele no período seguinte ao evento, típicos de pessoas expostas a uma radiação moderada. Antônio morreu em janeiro de 1991, com 56 anos de idade. Mas, se estamos sozinhos no universo ou não, é uma pergunta que talvez a gente não terá resposta tão cedo, ou pelo contrário. Um evento realizado na Câmara dos Deputados, lá no México, contou com uma presença inusitada. Como quase todo mundo sabe, um suposto cadáver mumificado do que seria uma criatura alienígena, apresentado por um pesquisador e apresentador de televisão. Mas será que a história é verídica ou se trata de mais uma fraude noticiada com sensacionalismo? Mao San entrou na Casa dos Deputados com 2 caixas contendo os supostos corpos mumificados de extraterrestres, alegadamente recuperados no Peru em 2017. A anatomia chama a atenção por se tratar de pequenos humanoides, que, aliás, são muito semelhantes às imagens de ETs gravadas no inconsciente coletivo graças a décadas de apresentações como essas e, claro, a filmes de Hollywood. O que mais intriga é que os supostos corpos possuem crânios desproporcionais, 3 dedos em cada mão e, segundo Malsan, aparentam ter ovos com embriões dentro de si. Essa apresentação bizarra não é inédita na comunidade ufóloga, mas é no mínimo questionável que ocorra dentro do Congresso de um país, seja ele qual for. O Congresso do México realizou a conferência não apenas para falar sobre um suposto corpo de alienígena, mas também para discutir se o tema deve ser incluso na Lei de Proteção do Espaço Aéreo. Se aprovado, o México vai ser a primeira nação a reconhecer formalmente a presença de vida alienígena já existente na Terra, segundo a agência de notícias Reuters. Mas sobre esse caso é preciso reforçar que toda declaração sobre um assunto tão sensível deve ser considerada como uma boa dose de ceticismo, até que os cientistas qualificados
apresentem resultados consistentes, obtidos por meios de estudos cuidadosos. Isso inclui testes realizados em vários laboratórios por equipes independentes repetidas vezes. Também é necessário apresentar os resultados em artigos científicos que descrevam em detalhes os métodos que foram utilizados. Esses artigos devem, então, ser submetidos a revistas científicas prestigiadas para a revisão de pares, garantindo também acesso a qualquer cientista do mundo que deseje fazer sua própria análise. O processo é a base do método científico e, sem ele, não será possível averiguar a veracidade de qualquer afirmação, seja qual for a descoberta ou alegação. Em assuntos como este, é preciso ainda mais cautela. Maussan disse que a Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, realizou um teste de datação de carbono 14 e, com isso, determinou que os restos mortais tinham 700 e 1.800 anos. Ele também afirmou que os testes também obtiveram o DNA usando a datação por carbono. Conceitualmente, isso não faz sentido porque os testes de DNA usam métodos bem diferentes daqueles usados na datação. Bem, após a circulação das imagens dos supostos corpos extraterrestres, o Instituto de Física da Universidade Autônoma do México publicou um comunicado declarando que os pesquisadores da instituição não examinaram em momento nenhum as espécimes. Na verdade, eles fizeram somente testes com carbono em amostras de pele fornecidas por um cliente. Ainda acrescentaram que o laboratório da universidade que executou os testes se desassocia de qualquer uso, interpretação ou representação incorreta subsequente dos resultados obtidos. Pode ser que Maussan tenha se confundido, mas este é um grande alerta vermelho sobre a confiança de que podemos lidar. Se estamos sozinhos no universo ou não, se de fato é verdade ou não. Bem, para falar em confiança, ele já é figurinha carimbada na comunidade científica que se dedica a desmentir fraudes. Maussan também estava acompanhado pelo ex-piloto da Marinha dos Estados Unidos, Ryan Graves, que recentemente apresentou um caso semelhante aos políticos dos Estados Unidos em Washington, mas sem apresentar nenhum corpo. Lá no México, ele afirmou que os OVNIs representam uma prioridade urgente tanto para a segurança aeroespacial quanto para a investigação científica. Apesar do alarde, não há ainda nenhuma evidência conclusiva e as amostras dos supostos fósseis não foram distribuídas para outros institutos de pesquisas independentes. Esse é um outro grande alerta vermelho, pois uma descoberta desse porte deveria contar com um trabalho conjunto com a comunidade científica e não ficar apenas nas mãos de um único indivíduo. Bem, e você o que acha? Será se tem vida mesmo fora do nosso planeta? Por que eles queriam tanto assim se comunicar conosco? Se você acredita ou não, deixa aqui nos comentários. Grande abraço, fica com Deus, a gente se vê por aqui. Tchau!